peço que você abra a sua Bíblia no Evangelho de Mateus, no capítulo 13, a partir do verso 45, na verdade os versos 45 e 46. Então, você que está assistindo a gente aí, pode também abrir o seu aplicativo, a sua Bíblia, folhear a sua Bíblia no Evangelho de Mateus, é o primeiro livro do Novo Testamento, capítulo 13, versos 45 e 46. Mateus 13, 45 e 46. E enquanto você está procurando, já está encontrando o texto, deixe sua Bíblia aberta, porque eu queria propor hoje à noite uma pergunta para nortear a nossa reflexão desse domingo. Então eu queria que você ouvisse essa pergunta, né? Você que está aqui conosco hoje, também aí pelas redes sociais. Vamos pensar hoje a partir dessa pergunta. Eu não vou fazer essa pergunta de novo no decorrer da pregação, mas você vai se lembrar dela de vez em quando. Então eu vou fazer a pergunta agora e ela vai nortear a nossa caminhada durante a pregação de hoje. O que é que você acha? Existe algo ou alguém nesta vida pelo qual vale a pena entregar tudo que nós temos e tudo que nós somos? Existe algo ou alguém tão importante, tão precioso, que supere em valor tudo aquilo que nos enche os olhos, que nos enche o coração na nossa jornada nesse mundo? Existe isso? Mateus, capítulo 13, versos de 45 a 46, a palavra de Deus diz assim: o reino dos céus também é como um negociante que procurava pérolas da melhor qualidade. Quando descobriu uma pérola de grande valor, vendeu tudo o que tinha e, com o dinheiro da venda, comprou a tal pérola. Vamos orar juntos ao Senhor? Pai querido, nós te somos muito gratos pela oportunidade que temos, reunidos aqui como igreja, Senhor, de levantar as nossas vozes em adoração a Ti, Senhor Deus. Pela oportunidade que temos de abrir a Tua palavra e buscar nela orientação para as nossas vidas, Senhor. Pela doce oportunidade de partilhar da comunhão dos nossos irmãos, Senhor. Muito obrigado, Senhor. Muito obrigado. Isso tudo é presente que vem graciosamente das Tuas mãos, Senhor. Nós pedimos que o Senhor fique conosco enquanto estamos refletindo na Tua palavra. E pedimos que o Teu Espírito Santo nos dê clareza a respeito dela. E nos encha de força e coragem para tomar as decisões que nós precisamos ao ouvir a Tua palavra, Senhor. Ó Pai de misericórdia, reunidos aqui como igreja, nós damos autorização para que Teu Espírito Santo fale a cada um de nós conforme a Tua vontade, conforme a nossa necessidade, Senhor. Nós oramos em nome de Jesus Cristo, o nosso Salvador. Amém. Meus irmãos, é importante para a nossa reflexão de hoje a gente saber que, novamente, nós estamos falando de duas parábolas gêmeas, quando a gente fala a respeito da parábola, a parábola de hoje, na verdade. É uma parábola que está geminada com uma outra parábola. Antes, no domingo passado e no domingo anterior, nós vimos a proximidade entre duas parábolas. Lembra disso? Nós vimos no domingo passado a parábola do fermento e no domingo anterior a parábola do grão de mostarda. E nós vimos que essas duas parábolas, embora sejam parábolas diferentes, mas elas são próximas, elas falam do mesmo assunto. E os estudiosos chamam essas parábolas de parábolas gêmeas. Eu até brinquei domingo passado que elas eram gêmeas, mas não eram gêmeas idênticas, né? Elas são gêmeas só parecidas, cada uma tem a sua mensagem de forma separada. E agora nós vamos nos debruçar sobre uma outra parábola, que é a parábola da pérola de grande valor, e essa parábola também forma um par com uma outra parábola, e a gente vai ver que essa outra parábola é a parábola do tesouro escondido. Na verdade, se você voltar um pouquinho no seu texto que você leu, você vai ver que as duas parábolas são contadas uma após a outra. Primeiro, na verdade, é contada a parábola do tesouro escondido e, em seguida, a parábola
da pérola de grande valor. São duas parábolas bem curtas. Lembra que a gente viu algumas parábolas mais longas, né? Cheias de explicações, a parábola do semeador, a parábola do joio e do trigo, de duas partes, aonde o Senhor primeiro conta, depois explica. Mas essas duas parábolas, a parábola da pérola e a parábola do tesouro escondido, são bem curtas, bem pequeninas, parecidas entre si e focam no mesmo assunto. Numa delas, o reino de Deus é comparado a um tesouro escondido em um campo por muitos anos, até finalmente ser descoberto acidentalmente. Na outra, a comparação é com um comerciante de joias que saiu em busca das melhores pérolas e, por fim, encontrou uma pérola perfeita, uma pérola de grande valor. É muito importante a gente destacar que, embora ambas estejam no grupo dessas 7 parábolas que falam sobre o reino de Deus, os comentaristas afirmam, são unânimes em afirmar, que há uma diferença entre essas duas parábolas que nós vamos ver hoje e as que nós já vimos até agora. Elas são parábolas com um foco, uma maneira de contar e de relacionar o reino de Deus que são diferentes. É bem simples. As parábolas anteriores, neste mesmo capítulo 13 de Mateus, nós vimos que elas apresentam o reino de Deus como uma realidade instalada. O reino de Deus como algo que já veio através de Jesus Cristo. E elas dizem que não importa se esse reino que chegou através de Jesus Cristo, se ele é rejeitado, se ele não é considerado, se ele é desprezado, esse reino vai chegar ao final, ele virá completamente. Ele ainda não é pleno, não é total na nossa percepção, mas o reino anunciado por Cristo, mesmo desprezado, virá e será pleno aos nossos olhos. Porque já é pleno de fato, já é, mas nós ainda não percebemos. Eu até brinquei com aquele trocadilho, né, que ele já é, mas ainda não. Né? E todas aquelas parábolas falavam nessa mesma perspectiva. Essa plenitude, diziam essas parábolas, antes das duas de hoje, essa plenitude do domínio de Deus vai surpreender aquelas pessoas que fizeram pouco caso dos começos, dos métodos discretos do reino de Deus. Porque o reino de Deus tem métodos discretos, tem começos discretos. E aquelas parábolas dizem que essas pessoas vão se surpreender quando, por fim, todo o resultado e todo o reino de Deus se estabelecer neste mundo. E ele irá se estabelecer porque é o Senhor quem garante. Essas parábolas falam a respeito de um reino que virá sobre toda a humanidade. Meus amados irmãos, quando nós dizemos que todo joelho se dobrará diante de Jesus e que declarará que ele é o Senhor, nós estamos falando a respeito desse reino que há de vir, esse reino que virá sobre o mundo, sobre toda a humanidade. Aliás, o clamor pela vinda do reino de Deus é uma parte integrante da oração modelo que Jesus ensinou, não é? Como é que diz? Pai nosso que estás nos céus, santificado seja o vosso nome, venha o teu reino, o vosso reino, assim na terra como é no céu. Essa oração clama pela vinda do reino de Deus. Clama para que o reino de Deus se instale de forma plena, de forma completa, na nossa perspectiva, no entendimento da nossa realidade, na limitação da nossa humanidade. Porque, de fato, Deus já reina sobre todas as coisas. Mas, na nossa percepção, esse reino ainda está em andamento, está se estabelecendo, né? Jesus ensinou a gente a orar assim: venha o teu reino, Senhor, que o teu domínio se instale sobre todo mundo, que o teu senhorio seja reconhecido por todas as pessoas, que a tua vontade se realize em todas as circunstâncias. Esse era o enfoque das outras parábolas. Já estas duas parábolas de hoje nos ensinam algo diferente. Elas também falam sobre o reino de Deus, mas trazem uma perspectiva diferente. Elas anunciam que o reino de Deus, isto é, que o reconhecimento do governo de Deus, porque é isso que é o reino de Deus. O reino de Deus é a admissão, a submissão ao governo de Deus. Essa admissão e submissão espontânea e em amor à soberania de Deus. O reino de Deus
Esse reino de Deus, ele vem, na verdade, eles anunciam esse reino, esse governo sobre nós, essa rendição a esse reino, né? Eles apresentam essas parábolas, isso tudo como algo extremamente precioso. Ele diz, nessas parábolas ele nos diz, o reino é preciosíssimo. O reino é precioso mais do que tudo que existe. É algo tão precioso que nada mais nessa vida pode ser comparado a ele. O domínio, estar sob o domínio de Deus, é mais precioso do que tudo na face da terra. Em outras palavras, o reino de Deus é incomparavelmente mais valioso do que tudo nesta vida. Na primeira parábola, das duas parábolas gêmeas, o homem que encontrou acidentalmente um tesouro que havia sido enterrado ali há muito tempo, aliás, fazia parte do hábito das pessoas naquela época, não havia como ter segurança, muitas das casas não tinham, as paredes eram até de barro, não tinha como você guardar nada em casa de forma segura. Então, de maneira que as pessoas enterravam as suas preciosidades, porque pelo menos debaixo do chão ninguém não tinha como procurar, ia ser mais difícil. Então era muito comum, durante muitos séculos depois do tempo de Jesus, isso ainda se tornou, ainda era uma prática comum, enterrar tesouros. Tanto é que tem histórias de pessoas que encontraram tesouros enterrados. Né? Minha avó falava da tal da botija, que você tinha que encontrar não sei aonde, vai encontrar uma botija. Mas é por causa da tradição que havia de você guardar coisas preciosas enterradas. E então o que é que aconteceu? Essa parábola, a primeira das gêmeas, né, que nós vamos ver hoje, ela fala exatamente que um certo trabalhador que estava trabalhando no campo encontrou nesse campo onde ele estava trabalhando, possivelmente, um tesouro escondido. E a lei, a legislação da época dizia que encontrado um tesouro no campo, ele era do proprietário do campo. Então ele não mexeu no tesouro. Ele não quis quebrar a lei. Ele dizia: não, esse tesouro não é meu ainda. Esse tesouro é do proprietário do campo. Então ele procurou, na verdade, comprar o campo para que se tornasse também proprietário do tesouro. E sabe o que ele fez? Ele vendeu tudo que tinha para comprar aquele campo. Porque ele sabia que aquele tesouro era algo tremendamente maravilhoso. E ele não podia perder aquela oportunidade de, então, se tornar proprietário também daquele tesouro. Essa é a primeira história. Na segunda história, nós vemos um comerciante de joias. E esse comerciante, diz a história, saiu procurando pérolas. Ele era possivelmente um atacadista de joias. Então, ele saía em busca de pedras preciosas, e as pérolas faziam parte dessas pedras preciosas, não é exatamente uma pedra, mas uma pérola de grande valor, uma joia de grande valor. E então ele comprava para depois revender. E ele se deparou com essa pérola que era algo assim estonteante. Era uma pérola perfeita. As pérolas não tinham o mesmo tratamento que a gente tem hoje, né? Hoje as pérolas são todas buriladas e tal. Então havia menos recursos. No entanto, aquela pérola que ele encontrou já estava praticamente pronta. Era algo perfeito, de grande valor. E sabe o que fez o comerciante? Vendeu tudo que tinha. Da mesma maneira que aquele outro homem da primeira história. Vendeu tudo que tinha para comprar essa pérola. Esses dois homens, das duas histórias, perceberam que havia diante deles uma grande oportunidade. Essa oportunidade estava sendo oferecida para eles e eles não estavam dispostos a perder essa oportunidade. Por isso, eles tomaram tudo o que tinham e entregaram tudo o que tinham para poder aproveitar a oportunidade que foi colocada diante deles. Essas são as duas parábolas, as parábolas gêmeas, né? Sobre o que é que falam essas parábolas? Sobre o que nos falam elas?
em especial sobre o que nos fala a parábola da pérola de grande valor. Eu queria chamar a sua atenção aqui, porque primeiro eu quero apresentar assim um ensino que não está nessa parábola, porque há muito engano a respeito dela. E depois que eu apresentar um ensino que não está nessa parábola, eu quero apresentar dois ensinos que são mesclados, que estão juntos, misturados nesta parábola. E depois de eu apresentar esses dois, que estão misturados na parábola, eu quero então fazer algumas aplicações junto com vocês que podem ser úteis para a nossa caminhada. Tá? Então, primeiro vamos pensar nesse ensino ausente. Parece estranho falar de um ensino ausente, mas é para a gente ficar bem esclarecido a respeito do que essa parábola não está falando, para a gente depois não ficar confuso a respeito dela. Algumas pessoas se aproximam dessas duas parábolas com objetivos diametralmente opostos e equivocados. Há quem leia a parábola do tesouro no campo e diga assim: viu só? O homem nem estava procurando e acabou encontrando um tesouro. Isso esse texto é sobre a salvação de Deus, a revelia da vontade humana. Deus salva quem Ele quer. Outros leem a parábola da pérola e dizem assim: viu só? O homem estava atento, procurando a pérola. E isso é sobre a responsabilidade do homem na salvação de Deus. A verdade é que as parábolas deixam claro que uma grande oportunidade está posta diante de toda a humanidade. Isso é verdade. E o que Jesus parece querer ensinar, meus irmãos, é que o reino de Deus é de tal forma abrangente, ele é de tal forma totalizante, ele é de tal dimensão na importância na vida humana, que a vinda desse reino nos chama a assumirmos uma posição, ainda que radical, diante dele. No entanto, a despeito dessa importância, desses dois elementos que fazem parte da teologia cristã, da gente necessitar harmonizar de forma apropriada, tanto a soberania de Deus sobre as nossas vidas, como a responsabilidade moral, a verdade é que esses ensinos não fazem parte dessa parábola. Essa parábola não trata sobre esses assuntos. Não há nessas parábolas um debate entre soberania de Deus e livre-arbítrio do homem, como elementos da economia da salvação de Deus. Não há um debate nesta parábola, não. Essa questão é tratada em muitos outros textos. Esse é um ensino ausente nessa parábola, presente em outros textos, mas nela não. Ela não trata desse debate, né, entre soberania de Deus e livre-arbítrio do homem. É importante a gente fazer esse destaque para a gente tomar uma direção certa para compreender essa parábola desde o começo logo. Eu estou fazendo essas ressalvas, meus irmãos, porque é impressionante como as parábolas são mal interpretadas e como se usa as histórias contadas por Jesus para poder servir de base e de confirmação para ideias próprias. De maneira que se pega uma discussão que é posterior e quer se enquadrar essa discussão num texto que não discute nada disso. Isso acontece em muitas das parábolas que nós vimos. Eu tenho recebido o testemunho de algumas pessoas que dizem: olha, eu nunca entendi isso aí, pela primeira vez agora estou compreendendo isso. Mas é porque é tão diversa a interpretação das parábolas, se usa de forma tão descomprometida com o texto, que muitas vezes as parábolas perdem o real sentido do que Jesus quis dizer quando são explicadas normalmente. Então, aqui nós estamos fazendo logo a ressalva: esse ensino não está presente nessa parábola. Não trata sobre essa questão, não trata sobre esse debate. Muito bem, esse é o ensino ausente. Então, eu quero avançar agora e falar sobre dois ensinos entrelaçados nesta parábola. Existem dois ensinos coerentes com o que Jesus está falando, e esses ensinos estão entrelaçados, né, na parábola
da pérola e também na parábola do campo, né, do tesouro no campo. A maioria, meus irmãos, dos comentaristas concorda que há pelo menos 2 ensinos. Então, como a maioria concorda que tem pelo menos 2, nós vamos falar desses 2, porque existem outros ensinos que poderiam ser aprendidos a partir dela. Mas pelo menos 2 ensinos nessa parábola. Um deles é sobre o valor do reino de Deus. E o outro é sobre o custo do discipulado, sobre o custo de seguir a Jesus. A base desses 2 ensinos é exatamente a mesma. Em ambas as parábolas, os personagens entregam tudo o que têm diante do valor inestimável daquilo que eles encontraram. Nas 2 parábolas, é exatamente essa a base. Alguns comentaristas acham que o texto fala exclusivamente sobre o valor do reino de Deus. E outros acham que o texto fala exclusivamente sobre o custo do discipulado. Mas a verdade é que esses 2 ensinos estão entrelaçados nessa história que Jesus contou. Não há por que a gente separar ou querer excluir um ou excluir o outro. Os 2 ensinos fazem parte daquilo que a parábola quer nos dizer, né? Uma avaliação cautelosa nos ajuda a perceber que uma e outra percepção são coerentes. As 2 são coerentes. E que não há razão para que a gente trate de forma excludente esses 2 ensinos. E eles estão entrelaçados nesta parábola. Nós temos aqui, portanto, 2 ensinos. Há um comentarista que afirma que esses ensinos, os 2 ensinos a respeito do valor do reino e do custo do discipulado, são, na verdade, um chamado ao discipulado. Um chamado para seguir Jesus, mas são um chamado que começa com a rendição a Cristo e que avança pela vida do discípulo. Ao apresentar o valor do reino, nós somos chamados a decidir a respeito do reino. E depois de decidir a respeito do reino, nós somos chamados, então, a viver esse reino, com todos os desafios que são colocados diante de nós. 2 ensinos entrelaçados. E eu gostaria de falar de forma separada, em 2 blocos, a respeito desses ensinos, para 2 grupos de pessoas. Eu sei que nós temos muitas pessoas que hoje nos acompanham e que acompanham durante a semana inteira. Então, durante toda a semana, os nossos cursos têm sido acessados e vistos por algumas pessoas. Então, é com alegria que também eu quero compartilhar com você, que está me ouvindo, essas 2 perspectivas diferentes a respeito desse ensino. Então, primeiro, eu queria falar para aqueles que estão observando Jesus de longe. Eu não sei se você conhece alguém ou se você tem vivido assim, mas a verdade é que há muitas pessoas que observam Jesus de longe. Elas até fazem parte das reuniões religiosas, mas elas não estão próximas de Jesus. Elas olham o Senhor de longe. E porque olham a Jesus de longe, elas ainda não se deram conta do grande tesouro que é o reino de Deus. Para estas pessoas que observam Jesus de longe, esta parábola afirma que não há nada que possa ser comparado a alguém fazer parte do reino de Deus. Não há nada nem perto da maravilha que é fazer parte do reino de Deus. Nada que hoje parece importante para você é tão importante quanto render-se ao domínio de Deus sobre sua vida. Esse é o primeiro ensino claro que você precisa se apropriar nesta noite. E você pode achar que é um exagero que eu estou dizendo, mas não é um exagero. Por 2 milênios, homens e mulheres têm percebido que nada é mais importante do que ser encontrado em Cristo, nada é mais importante do que ser achado debaixo da graça de Deus. Ouça o que disse o apóstolo Paulo sobre o que
antes era importante para ele? Abre sua Bíblia, na carta que Paulo escreveu aos Filipenses, no capítulo 3, a partir do verso 7. Porque nesse trecho, Filipenses 3, a partir do verso 7, nesse trecho, o apóstolo Paulo fala a respeito de um tempo em que ele achava que havia coisas mais importantes do que estar debaixo da graça de Deus e do domínio de Cristo. Filipenses, capítulo 3, versos de 7 a 11. A palavra de Deus diz assim, preste atenção, meu amigo. Paulo falando diz, eu pensava que essas coisas eram valiosas. Ele está falando das coisas que eram importantes para ele no passado, mas agora as considero insignificantes por causa de Cristo. Sim, todas as outras coisas são insignificantes comparadas ao ganho inestimável de conhecer a Cristo Jesus, meu Senhor. Por causa dele, deixei de lado todas as coisas e as considero menos que lixo, a fim de poder ganhar a Cristo e nele ser encontrado. Não conto mais com a minha própria justiça, que vem da obediência da lei, mas sim com a justiça que vem pela fé em Cristo, pois é com base na fé que Deus nos declara justos. E Paulo completa dizendo, quero conhecer a Cristo e experimentar o grande poder que o ressuscitou, quero sofrer com ele, participando de sua morte, para de alguma forma alcançar a ressurreição dos mortos. O apóstolo Paulo reputava, considerava tudo aquilo que antes era de grande importância para ele, como se nada fosse. Algumas traduções falam de esterco, outras traduções falam de refúgio, algo que não tem valor. Paulo considerou tudo aquilo que era importante para ele antes de menor importância diante da graça de Deus revelada em Cristo Jesus. Por isso eu quero dizer para você que está seguindo a Jesus de longe, aproxime-se dele. Aproxime-se dele. Você precisa conhecer esse Jesus e o evangelho que ele tem apresentado de forma mais profunda. De maneira que ao descobrir o grande tesouro que era o reino de Deus, você entregue tudo o que tem e é na presença dele. E abrace a soberania de Deus em Cristo Jesus na sua vida. Eu quero falar também para aqueles que já abriram mão de tudo. Sim, para aqueles que já entregaram suas vidas a Jesus. Nós que temos entendido que não há nada mais importante do que ser achado debaixo da graça de Deus. Nós que alegremente trocamos os nossos tesouros menores, inestimáveis, tesouros que nem podem se comparar, mas que eram importantes para nós, nós simplesmente os jogamos fora. E para aqueles que já abriram mão de tudo em suas vidas, essa parábola afirma o seguinte: não há nada a temer. Não há nada a temer. As promessas do Senhor, meu irmão, serão cumpridas. O Senhor vai realizar tudo aquilo que Ele prometeu. Em nome de Cristo, eu quero lhe dizer, você vai usufruir da vida plena que Jesus veio lhe dar. Você vai usufruir. Não desanime. Não desanime. Eu quero que você leia comigo as palavras ditas aos irmãos que seguiam a Jesus lá na cidade de Roma. Esses irmãos deixaram tudo de lado para seguir a Jesus. Veja como não somente nós seguimos a Jesus, mas toda a criação de Deus aguarda
que esse nosso seguimento a Jesus se transforme em grande libertação para todo mundo, para as pessoas e para toda a criação. Não somos nós que esperamos a oportunidade de desfrutar as bênçãos e as promessas de Deus, também a criação de Deus aguarda isso, por isso o Senhor vai realizar, o Senhor vai cumprir tudo aquilo que Ele prometeu. Abra sua Bíblia, por favor, na carta que Paulo escreveu aos Romanos, no capítulo 8, a partir do verso 18, porque nesse trecho o apóstolo Paulo encoraja os irmãos de Roma a respeito daquilo que realmente importa na vida, a respeito das decisões que nós tomamos, de colocar tudo o que temos e tudo o que somos diante de Deus como oferta de gratidão por tudo quanto Ele tem feito em nossas vidas. Romanos, capítulo 8, a partir do verso 18, nós temos o seguinte trecho. Paulo diz assim: eu considero que nosso sofrimento de agora não é nada comparado com a glória que Ele nos revelará mais tarde. Pois toda a criação aguarda com grande expectativa o dia em que os filhos de Deus serão revelados. Toda a criação, não por vontade própria, foi submetida por Deus a uma existência fútil, na esperança de que com os filhos de Deus a criação seja gloriosamente liberta da decadência que a escraviza. Pois sabemos que até agora toda a criação geme como em dores de parto, e nós, os que cremos, também gememos, embora tenhamos o Espírito em nós como antecipação da glória futura, pois aguardamos ansiosos pelo dia em que desfrutaremos nosso direito de adoção. Meus amados irmãos, o Senhor vai cumprir aquilo que Ele prometeu. Nós fomos adotados na sua família, nós fomos incluídos no reino de Deus, e todas as promessas que Ele tem para nós serão realizadas. Nós podemos ter a garantia disso por causa do Espírito que habita em nós. É esse Espírito que é o penhor, a garantia de que o Senhor vai completar e vai realizar tudo aquilo que Ele prometeu. Isso precisa estar tão claro para a gente, meus irmãos, porque senão o nosso coração vai ficar pequenininho diante das dificuldades e das lutas da vida. O nosso coração vai sofrer quando nós formos sufocados pelas coisas do dia a dia. Se nós nos esquecermos de que o Senhor é fiel e de que Ele vai realizar tudo aquilo que Ele prometeu, nós seremos consumidos com as lutas do dia a dia. Por isso Paulo diz: eu tenho certeza que tudo aquilo que Ele tem preparado para nós é infinitamente superior aos sofrimentos e dores que nós vivemos neste tempo. Amado irmão, aproprie-se dessa verdade bíblica para enfrentar a vida, porque senão você vai enfrentar com as suas próprias forças e você será vencido. Um ensino ausente, dois ensinos entrelaçados, e agora eu queria que você caminhasse comigo com algumas aplicações para nós finalizarmos a reflexão de hoje, tá? São aplicações simples, mas eu peço sua atenção para que elas cheguem ao seu coração de forma apropriada. Primeiro eu quero falar com você que tem observado o reino à distância. Você que participa de reuniões religiosas, tem parentes que são cristãos, mas você mesmo está distante. Você acha legal, acha curioso, mas você mesmo não se envolve, não se rende, não se entrega. Você tem amigos que servem a Jesus, mas você acha legal, curioso, mas você mesmo não serve a Jesus. É com você que eu quero falar nesse primeiro momento. Eu imagino que você até acha o Evangelho de Cristo importante, e que às vezes você tenta viver como se fosse possível
acrescentar o evangelho de Cristo às outras coisas importantes da sua vida, como se ela fosse mais uma coisa importante. Mas em nome de Cristo eu preciso lhe dizer, não é possível fazer isso. O evangelho de Cristo não divide a sua atenção. O reino de Deus é mais importante do que tudo. Você não pode juntar o reino de Deus como mais uma coisa importante na sua vida, porque ele é total, ele é amplo, ele toma a sua vida por completo. Ele lhe abençoa por completo e realiza a obra por completo na sua vida. Não existem dois tesouros. Não existem duas pérolas de grande valor. Só existe um tesouro. Só existe uma pérola de grande valor. A pérola perfeita. E a pérola perfeita e esse tesouro de grande valor nada mais é do que a rendição plena a Cristo e a entrega de si mesmo a Deus. E isso como resposta de amor ao amor demonstrado por Jesus na cruz do Calvário. Não dá para você colocar o evangelho junto com outras coisas. Você já ouviu falar ou se lembra da resposta de Jesus a uma mulher chamada Marta? Quando ela reclamou porque a sua irmã Maria estava sentada ouvindo Jesus enquanto a própria Marta estava trabalhando? A resposta de Jesus foi assim, a reclamação de Marta. Marta, Marta, você se preocupa e se inquieta com todos esses detalhes. Apenas uma coisa é necessária. E quanto a Maria, ela fez a escolha certa. E ninguém tomará isso dela. Uma coisa só, meu amigo, uma coisa. E essa coisa é ser achado debaixo da graça de Deus, incluído no reino de Deus, por causa do sacrifício de Cristo Jesus. Essa única coisa é suficiente para mudar o destino da sua vida, neste mundo e na eternidade. Eu preciso perguntar para você, o que está mantendo você distante do reino? Olhando Jesus de longe. O que está mantendo você nessa condição? Quais coisas têm sido tão importantes para você ao ponto de afastar você de Cristo? Uma só coisa é necessária para que a vida faça sentido. E você precisa descobrir por si mesmo. Por isso eu lhe peço, achegue-se para perto de Cristo e peça a Ele que ilumine os seus olhos e ilumine a sua mente, para que você ganhe a compreensão a respeito do valor do reino de Deus e possa entregar tudo que você tem e tudo que você é por essa pérola de grande valor. Em nome de Cristo Jesus eu lhe peço isso. Faça isso esta noite. Mas há uma outra questão importante, uma aplicação importante, para você que tem observado o reino à distância. Você sabe que tem observado o reino à distância. Você sabe que tem olhado para Jesus de longe. É que, embora essas parábolas, as duas, falem de comprar o campo, onde o tesouro está escondido, falem de comprar a pérola perfeita, de grande valor. Essas expressões, essa construção dessa história, são apenas comparações. Então preste atenção, não há nada que você possa oferecer a Deus para ter acesso ao reino. Nada. Esse acesso ao reino de Deus, que nós chamamos comumente de salvação, é um presente, um dom dado por Deus. Veja como é que isso foi explicado aos irmãos da cidade de Éfeso. Na carta aos Efésios, capítulo 2, versos 8 e 9. O apóstolo Paulo explica para aqueles irmãos como é que isso acontece. Efésios 2, 8 e 9. O texto da Bíblia diz assim: vocês são salvos pela graça, por meio da fé. Isso não vem de vocês, é uma dádiva de Deus.
não é uma recompensa pela prática de boas obras, para que ninguém venha a se orgulhar. Não há nada que você possa fazer para ter acesso ao reino de Deus. Veja bem, acompanhe comigo, meu amigo, essa consideração. Não é você que vai dar algo a Deus. É Ele que tem um presente, um dom, uma dádiva, um grande tesouro, uma pérola de grande valor e deseja dar para você. Mas para você receber aquilo que Deus quer dar para você, você precisa estar de mãos vazias. Se você se achegar a Deus de mãos cheias, com tudo aquilo que você acha importante para a sua vida, tentando manter aquilo que você acha importante sob o seu controle, você não tem como receber aquilo que Deus quer lhe dar. Essa dádiva, esse presente chamado de salvação. E só há um jeito de o ser humano esvaziar as mãos. Chegar sem nada diante de Deus. Só tem um jeito, um caminho. Você precisa confiar no amor de Deus por você. Você precisa confiar que Deus o ama profundamente, que Ele quer o seu bem e que toda a ação dele neste universo é para causar o seu bem, para lhe restaurar e lhe dar vida plena. Você precisa confiar em Deus, confiar no amor dele, confiar que ele age sempre buscando o melhor para você. Porque só se você confiar nesse amor de Deus, você vai abrir as mãos e jogar tudo fora, chegar diante do Senhor de mãos limpas, de mãos vazias, para poder receber o presente do amor gracioso de Deus sobre a sua vida. Certa vez, Jesus disse que se alguém quer seguir a Ele, se alguém quer se tornar cidadão do reino, deve negar-se a si mesmo. E ele explica esse negar-se a si mesmo, que tem a ver com você chegar diante do Senhor de mãos vazias. Em Lucas, capítulo 9, versos 24 e 25, Jesus explica da seguinte maneira: se alguém tentar se apegar à sua vida, a perderá. Mas se abrir mão da sua vida por minha causa, a salvará. Que vantagem há em ganhar o mundo inteiro, mas perder ou destruir a própria vida? Nenhuma vantagem. Por isso você precisa chegar ao Senhor de mãos vazias, tirando debaixo do seu controle tudo aquilo que você imagina de forma equivocada que pode controlar, e confiando no amor redentor de Deus através de Cristo Jesus. Portanto, eu peço que você que está me ouvindo agora, considere sair da condição de mero observador distante. Em nome de Cristo eu lhe peço, renda-se completamente ao Senhor Jesus e se torne um cidadão do reino de Deus mediante a fé na salvação que há nele. Não há nada mais importante do que isso, nada. Eu disse que ia falar em 2 blocos, então deixe-me fazer agora ajudar um conjunto de aplicações para você que é discípulo de Jesus, para os meus queridos irmãos que estão aqui e também para aqueles irmãos que estão nos ouvindo através das redes sociais. Você acha que as pessoas que viram aquele comerciante vender tudo que tinha para comprar a pérola, acharam que ele estava fazendo uma coisa boa? Aplaudiram aquilo que ele estava fazendo? É bem possível que não. Porque eles não conheciam a pérola.
eles não sabiam o valor da pérola. Eles não sabiam da importância da pérola. Então, possivelmente, muitas pessoas que viram na história daquele homem, ele fazer aquela coisa louca de vender tudo que tinha para comprar aquela pérola, disseram, esse rapaz não tem juízo. Esse rapaz é radical. Ele está fazendo uma coisa muito, muito louca, não faz sentido isso. É bem possível que, por não conhecerem o valor da grande pérola, aquelas pessoas foram até duras e grosseiras por causa da ação daquele homem. No entanto, aquele comerciante sabia que estava diante dele a maior oportunidade da sua vida. Por isso, ele não teve dúvida nenhuma. Ele vendeu tudo o que tinha, ele sabia, ele viu a pérola, ele experimentou, ele sabia que ali havia um grande tesouro colocado à sua disposição, por isso ele entregou tudo o que tinha. Meu amado irmão, você tomou uma decisão radical quando decidiu se render a Jesus Cristo e entregou a Ele a sua vida e fez dele o seu Senhor e Mestre. Você tomou uma decisão radical. Mas pode ser que alguém olhe para você, olhe para o seu compromisso com Cristo, olhe para a sua disposição de obedecer ao Senhor, e pense ou até fale que você fez uma tolice ao colocar Jesus em primeiro lugar na sua vida. Mas lembre-se, em nome de Cristo Jesus, meu irmão, eles não viram a pérola de grande valor. Eles não sabem do que estão falando. Você viu com os seus próprios olhos, você ouviu com os seus ouvidos. O Evangelho de Cristo chegou até você e mostrou o quanto você precisa, carece do amor de Deus. Você sabe o quanto a sua vida era vazia de significado antes de Jesus. Eles não sabem, mas você sabe. Você sabe quanto Jesus faz sentido e faz a sua vida ter sentido. Você sabe a transformação que o Espírito vem fazendo em você. Eles não sabem, mas você sabe. Como o Senhor tem lhe socorrido, como o Senhor tem lhe ajudado e tem transformado a sua perspectiva de vida. Você sabe. Você sabe com que alegria todas as coisas que eram antes importantes para você agora podem ser colocadas de lado, porque já não têm a mesma importância diante do reino de Deus instalado no seu coração. Você sabe, meu irmão, você sabe. Tudo aquilo virou coisa secundária. Era importante, mas agora não vale nada diante do amor revelado em Cristo Jesus. Você sabe. Nas parábolas, as duas gêmeas de hoje, depois de comprar o campo e a pérola, aqueles homens sabiam que tinham feito o melhor negócio de suas vidas. Não foi nenhum sacrifício para eles, não foi nenhum sofrimento para eles. Eles sabiam que tinham tomado a melhor decisão das suas vidas. Por isso, em nome de Cristo Jesus, eu lhe peço, meu irmão, não fique intimidado diante deste mundo. Você tomou a melhor decisão da sua vida. Quando você reconheceu a soberania de Deus sobre você. Apresente a essas pessoas o quanto a sua vida se tornou diferente depois de Cristo. Como você se tornou um cidadão do reino pela fé em Cristo Jesus. Não se intimide, fale a respeito do que Deus tem feito na sua vida. Você tomou a melhor decisão deste mundo. Não há algo mais que eu quero ainda compartilhar para você, meu irmão. Você que é discípulo de Jesus. Você que entregou a sua vida ao Senhor e que decidiu viver a sua vida dedicada a Ele. É preciso reavaliar constantemente o centro
e a direção da sua vida. E isso é necessário porque nós vivemos em um mundo que rejeita a mente de Cristo. Um mundo que não tem compromisso com o Senhor. Um mundo que com muita facilidade rejeita tudo aquilo que é de Deus. Então você precisa ficar atento e avaliar em volta de que a sua vida está girando. Você precisa fazer isso com constância, porque você está submetido a uma força muito poderosa neste mundo, um mundo que rejeita Deus. Então você não pode agir como se nada estivesse acontecendo. Não, essa força poderosa nem move para longe de Cristo, e você precisa avaliar de forma constante em torno de que a sua vida está girando. O que é realmente central para você? Bem-estar? Aparências? Aparência física? Poder? Uma ideologia política? A capacidade de influenciar pessoas? O sexo? Conhecimento? Saúde? Ser reconhecido pelas pessoas? Acumular bens e propriedades? Ser aceito pelos outros? O que está no centro da sua vida? A sua vida gira em torno do quê? Você e eu, nós precisamos, de forma consistente e frequente, avaliar o que se encontra no centro das nossas vidas. E você precisa fazer isso, e eu preciso fazer isso, porque periodicamente nós precisamos reajustar as coisas. Periodicamente nós precisamos dizer, opa, isso aqui está assumindo mais uma posição mais importante do que deveria. A vida cristã não pode ser vivida de forma infantil. Deus nos chama a responsabilidade. E é você que precisa avaliar a sua caminhada com Cristo. Então, você precisa periodicamente avaliar e dizer, isso daqui tomou espaço demais na minha vida. Isso daqui se tornou muito mais importante do que deveria. Eu percebo que agora as minhas decisões giram só em torno desta questão. Você precisa avaliar. E com isso, veja só, meu irmão, eu estou dizendo que as coisas que eu falei antes, lembra? Bem-estar, aparência, ideologias políticas, poder, influência, sexo, todas essas coisas, elas não são más em si mesmas. Elas fazem parte da nossa vida. Mas elas precisam ser colocadas sobre a perspectiva da mente de Cristo. Isso é, elas precisam ocupar o lugar que cabe a elas. E não se tornarem o centro da nossa própria existência. Por isso a gente precisa avaliar de vez em quando, de forma permanente, consistente, em torno de que a nossa vida tem girado. Colocar Cristo no centro da vida significa viver sempre em busca da orientação do Espírito de Deus, através da sua palavra, para todos os demais aspectos da nossa existência. Mas veja só, não é só o centro que você precisa verificar. Não é só o que está no centro, em torno de que a sua vida está girando. Além disso, você precisa checar também qual está sendo a direção da sua vida. Para onde você está indo? E isso significa testar se existe uma coerência entre esse centro da sua vida e as suas decisões cotidianas do dia a dia. Porque às vezes nós afirmamos que o centro da vida é uma coisa, mas na verdade nós não estamos indo em direção a essa coisa. Então, além de ter certeza de que Cristo é o centro das nossas vidas, e de colocar as coisas nos seus devidos lugares, nós precisamos saber se a nossa vida cotidiana está indo em direção àquilo que Deus nos chamou a ser e a viver neste mundo.
Deixe-me tentar explicar com 2 pequenos exemplos. Porque Jesus está no centro da sua vida, você certamente está convicto de que a vida humana tem um valor intrínseco. Não é isso? A vida humana tem valor nela mesma, porque ela foi criada à imagem e semelhança de Deus. E você tem esse conceito porque Cristo está no centro da sua vida. Então a vida humana ocupa o seu devido lugar, a sua importância no contexto de todas as coisas. Esse é o centro. Agora, como é que você vai verificar se a direção da sua vida está correta? Você precisa verificar se você tem avançado pessoalmente na valorização da vida. Porque não adianta nada você dizer que valoriza a vida, porque Cristo é o centro, porque Deus criou a vida conforme a sua imagem e semelhança, se você não dá passos pessoais para valorizar a vida humana. Então, além de refletir e de avaliar o centro da sua vida, você precisa também avaliar a direção para onde você está indo. É coerente com aquilo que Deus tem apresentado nas Escrituras? Um outro exemplo. Porque Jesus está no seu coração, no centro da sua vida, você está convicto de que a criação tem sofrido na mão de uma humanidade rebelde, você sabe disso. Você vê os desastres ecológicos, você vê tudo acontecendo e você reconhece, como diz Paulo escrevendo aos Romanos, a criação sofre, geme na mão da humanidade e aguarda a libertação dos filhos de Deus. Você reconhece disso, o centro está ajustado, Cristo está no centro, os valores estão certos. E como é que você verifica a direção? Você precisa avaliar se você, pessoalmente, tem se tornado um guardião da criação de Deus. Você protege a criação de Deus? Você vive a sua vida de maneira que a criação é preservada? Porque é isso que vai dizer se a sua direção está coerente com o que é o centro da sua vida. Meus irmãos, isso tem a ver, sabe com o quê? Isso tem a ver com o fato de que você foi para a presença de Cristo com as mãos vazias e disse: Senhor, eu me entrego a Ti como soberano da minha vida e eu te peço que o Senhor me guie. Eu aceito a Jesus como meu Senhor e Salvador e quero viver conforme a mente de Cristo. E quando você disse isso, você estava dizendo: Senhor, me orienta. E é isso que eu estou dizendo para você nessa noite. Você precisa, diante de Deus, avaliar o centro e a direção da sua vida, para não correr o risco de, uma vez tendo abraçado e tendo recebido essa pérola preciosa, que é estar debaixo da graça de Cristo, você não usufruir neste mundo do benefício de ser um filho de Deus, mas viver como se fosse uma pessoa qualquer que não teme ao Senhor. O reino dos céus também é semelhante com um negociante que procurava pérolas de melhor qualidade. Quando descobriu uma pérola de grande valor, vendeu tudo que tinha e com o dinheiro da venda comprou a tal pérola. Não há meios termos. Precisamos chegar a Deus de mãos vazias. Precisamos chegar a Deus confiando no seu amor, certos de sermos achados como cidadãos do reino. E essa condição de sermos achados como cidadãos do reino é mais importante do que tudo que existe nesta vida. Que o Senhor nos abençoe, meus irmãos. Nos encha de coragem para tomar as decisões que nós precisamos. E que o Espírito de Deus hoje falou no nosso coração.